Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais uma aula aqui na Sala do Saber e hoje a nossa conversa é sobre quem? Sobre ele, o que? Funções do que? Para começar o nosso bate-papo, vamos imaginar que esse que tem muitas funções dentro da gramática. Primeiro tópico importante. O que pode ter um valor de substantivo. E quando é que esse que tem valor de substantivo, professora? Vamos ver o exemplo? Ele tem um que de mistério. Primeira coisa que você vai observar, fiquem atentos, ok? Esse que, ele precisa primeiro estar precedido de uma palavra que normalmente é um artigo, normalmente é um pronome, tá? Pode ser um pronome demonstrativo, um pronome possessivo. Exemplos: ele tem este que, um que, o que, meu que, o seu que. Está vendo? Tá? Então, primeira coisa, precedido de um determinante. E segunda dica, esse que, por ele ser um monossílabo tônico, forte, ele precisa vir o quê? Acentuado. Tudo bem? Vamos rever? Ele tem um que de mistério. Esse que, ele tem valor de substantivo porque ele poderia ser substituído por qual palavra? Ele tem um ar de mistério, ele tem um jeito de mistério. É como se esse que fosse entendido como um próprio substantivo. Tudo bem? Então vamos esticar aqui e vamos passar adiante. Segunda função do que? Interjeição. Se a gente voltar um pouquinho lá na gramática, nós vamos lembrar que interjeição é aquela classe gramatical que demonstra o quê? Sentimentos súbitos, reações súbitas, de surpresa, de admiração, de medo, de espanto. Não é isso, pessoal? E o que pode também fazer isso? Olha o exemplo. Que? Você já voltou? Ó, de novo. Que? Você já voltou? Por que é interjeição, então? Porque a gente está meio que admirado, não é isso? Como se nós estivéssemos espantados pelo fato de alguém já ter ido a algum lugar e já ter voltado. Dica: esse que como interjeição normalmente também vem, olha lá, com uma pontuação. Essa pontuação normalmente é uma exclamação. Poderiam ser mais, né, de uma exclamação, 3 exclamações, porque lembre-se, você está espantado. E por estar isolado e ser um monossílabo tônico, forte, também precisa ser acentuado. Ok? Então, ó, o que? Substantivo, precedido, monossílabo, forte, acentuado. 2. Que? Interjeição, exprime o quê? Uma sensação súbita, vem também seguido de uma pontuação, monossílabo tônico, também acentuado. Então, ok. Preposição. Por que preposição, profs? Vamos observar esta construção. Tenho que ir agora. Tenho que ir agora. Professora, mas eu já ouvi assim, tenho de ir agora. Sim, pessoal, certíssimo. Esse que, ele pode ser substituído pelo de. Justamente por este motivo é que ele tem valor de preposição. Se o de é preposição e eu posso substituir esse de por um que, qual função ele está exercendo? De preposição, porque preposição liga termos, que é justamente isso que este que faz nesta construção. Partiu número 4. Mais um uso do que. O que, então, ele pode ser substantivo, interjeição e preposição.
Esse que também pode ser conhecido como, olha só, partícula expletiva ou de realce. De novo, partícula expletiva ou de realce. Professora, o que é essa tal partícula expletiva? Fácil. Partícula expletiva é aquela partícula assim, ó. Eu posso vir aqui, tiro, jogo, ela vai fazer diferença? De jeito nenhum. Por isso mesmo chamada de partícula expletiva, tá? Então, toda partícula expletiva pode ser retirada desta construção sem nenhum prejuízo semântico, tá? Sem nenhum prejuízo para o quê? O que é semântico? Para o significado, para o entendimento. E por que eu uso? Olha, para realçar. Por isso chamada partícula expletiva, tirei o de realce, porque eu quero colocar para deixar o que mais claro. Exemplo, quase que eu caio. Ufa, quase que eu caio. Estranho, né? Eu poderia dizer, quase eu caio. Não é isso? Quase eu caio. Ou ainda, quase caio. Percebam? Percebam que esse que ele está a mais. Mas por que nós optamos por colocá-lo? Porque queremos realçar, né? Quando nós dizemos assim, pessoal, nossa, quase que eu consegui, não é? Quase que eu consegui. Não, quase eu consegui. Quase consegui. Então, esse que foi utilizado a mais. Se ele foi utilizado a mais, eu posso retirá-lo a qualquer momento. Portanto, partícula expletiva ou de realce. Esse foi o quarto uso. Advérbio. O que também pode funcionar como advérbio? Professora, o que como advérbio? Sim, sim, o que como advérbio. Quando é que o que tem valor de advérbio? Exemplo, que lindas são essas paisagens. De novo, que lindas são essas paisagens. Falem para mim, a que classe gramatical pertence a palavra lindas? Hã? Isso mesmo, é um adjetivo, não é? Adjetivo. Professora Rosângela, lindas é adjetivo. Ótimo. Se esse que está ligado a um adjetivo, o que esse que faz? Ele intensifica este adjetivo. Significa que elas não são apenas lindas, elas são o quê? Muito lindas. É como se nós disséssemos assim, nossa, quão lindas são essas paisagens. Então, esse que, ele tem a função de intensificar o adjetivo lindas. Por isso mesmo, ele tem valor de advérbio. E qual é a classe gramatical que tem a função de intensificar? Advérbio. Pronto, facinho, tá? Então, como é que você vai pensar? O que, quando ligado a um adjetivo, ele intensifica. Portanto, função de advérbio. Pronome. Vamos respirar um pouquinho, porque agora a gente tem um pouquinho mais de trabalho, tá bom? O que também pode ser um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Voltando aos conteúdos anteriores. Pronome relativo é aquele pronome que tem a função de quê? Relacionar, olha lá, relacionar aquilo que se falou àquilo que se vai falar. Como assim? Termo antecedente ao termo posterior, certo? Então, toda vez que o que for um pronome relativo, eu vou dar uma dica a vocês. O que poderá ser substituído pelo o, a qual, o qual, ou ainda as quais, ou os quais. Tudo bem? Dica simples. Toda vez que o que for um pronome relativo, esse que poderá ser substituído por a qual, o qual, os quais ou as quais. E por quê? Porque estes são pronomes relativos. Significa se
que se um desses couber lá no lugarzinho do que, nós temos certeza que esse que é um pronome relativo. Vou desse ladinho para a gente analisar aqui com mais cuidado, tá? Olha lá. Estas são as meninas que. Essas são as meninas que. Nós poderíamos colocar assim. Estas são as meninas as quais. Ó, estas são as meninas as quais saíram. Estou lendo para vocês aqui o verbo abaixo. Ó, estas são as meninas as quais saíram. Perceberam como coube direitinho este pronome relativo? Não é isso? Olha lá. Significa que este que, aqui ó, cantinho, analisem, esse que, sendo substituído pelas quais, tem o valor de pronome relativo. E só para relembrá-lo, nós temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Lembrou-se? Não? Volte lá à nossa aula de oração subordinada. Vamos para uma outra função do que? O que pode ser ainda um pronome indefinido. Indefinido substantivo ou um pronome substantivo indefinido. Quando é que esse que será um pronome indefinido substantivo? Vejam, o que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquela noite? Percebam que aqui nós temos um verbo, não é substantivo e não é adjetivo, tá? O que aconteceu? É como se nós perguntássemos assim, que coisa, que fato aconteceu naquela noite, tá certo? Por isso mesmo que ele tem valor de substantivo. Ou ainda a gramática classifica esse que, uma vez que nós temos uma pergunta como um pronome interrogativo, tá? Então nós temos aqui também um pronome interrogativo. Profs, por quê? Porque esse que auxilia na formulação de uma pergunta direta. Pergunta direta terminada por um ponto de interrogação, certo? Agora, o pronome também pode ser adjetivo. Pronome adjetivo, professora? É o que como pronome adjetivo. Fácil de identificar. Para onde os seus olhinhos precisam ir? Olha só. Que vida malvada! Que vida malvada! A que classe gramatical pertence a palavra vida? Vida é um substantivo, não é isso? Não é um substantivo? Qual é a classe gramatical que normalmente acompanha um substantivo, dando a ele uma caracterização, uma definição? Não é um adjetivo? Não é o adjetivo que acompanha um substantivo? Não é verdade? Então, quando esse que estiver determinando um substantivo, ele passa a ter uma função o quê? Adjetiva. De novo, quando o que estiver ligado a um substantivo determinando este substantivo, a função dele será de adjetivo. Olha só, que vida malvada, tá? Então, esse que é como se ele estivesse intensificando não um adjetivo, porque se ele estivesse intensificando um adjetivo, ele teria a função de quê mesmo? De advérbio. Nós vimos há pouco. Mas se ele estiver ligado a um substantivo, ele tem a função de adjetivo. Tudo bem? Então vamos respirar um pouquinho e vamos relembrar, antes de entrarmos na conjunção. Porque o que como conjunção, nós temos assim, bastantes funções. E para que nós entendamos o que como conjunção, nós precisamos relembrar quais conceitos?
de orações subordinadas. Orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais. Então, se você, por um acaso, ao discutirmos o que como conjunção tiver dificuldades, o que eu aconselho? Volte às aulas de orações subordinadas, reveja o conteúdo para que você, então, volte para esta aula, ok? E ouça. Combinado? Então, tá bom. Então, até agora nós vimos o que? Com função de substantivo, o que com função de interjeição, o que com função de preposição, partícula expletiva de realce, com a função de advérbio, de pronome indefinido substantivo, de pronome interrogativo e de pronome adjetivo. Agora, conjunção. Conjunção liga orações. Conjunção não liga termos. Quem liga termos? Preposição, tá? Então agora nós estamos falando de orações. O que como conjunção integrante? Ele sempre aparecerá em quais tipos de orações? Nas orações subordinadas substantivas. Em todas as orações subordinadas substantivas. Se você se deparar com uma oração subordinada substantiva, o que é conjunção integrante? Vejamos um exemplo. Espero que você venha. Cortamos aqui, verbo 1, verbo 2, período composto, tá? Que tipo de oração é esta? Espero o quê? Que você venha, tá? Espero que você venha. Aqui nós temos oração principal. Segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se nós temos uma oração subordinada substantiva, esse que é chamado de conjunção integrante. Professora, só repita para mim, é só na subordinada substantiva objetiva direta? Não, não. Lembrando, existem as subordinadas substantivas subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. São 6. Então, todos aqueles ques serão chamados de conjunção integrante. Próximo. Temos ainda o que? Com o valor de comparação. Se é uma comparativa, nós estamos falando das subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial comparativa. Olha só, não há nada melhor que comer chocolate com amigos. Não há nada melhor que comer chocolate com amigos. Um verbo aqui, outro verbo aqui. Não é isso? Então, não há nada melhor. Essa é a nossa primeira oração. Que comer chocolate com amigos, percebam que quando nós usamos esse que, é como se nós disséssemos do que. Não é isso? Então, esse que tem um valor comparativo, embora não esteja escrito do que, mas nem precisa, tá certo? Nem precisa, porque mesmo assim ele tem valor de comparação. Que tipo de oração é esta? Só para lembrá-los, oração subordinada adverbial comparativa. Tudo bem? Ok? Então, continuemos que ainda não terminou. O que, ainda como conjunção, ele pode introduzir, iniciar uma causal, tá? E qual é a oração subordinada que determina a causa? Estamos falando de uma subordinada adverbial. Vejam, é melhor prestar atenção que este trecho é perigoso. É melhor prestar atenção, é a nossa primeira oração. Que este trecho é perigoso, é a nossa segunda oração.
E por que esse que tem valor de causa, professora? Percebam. Esse trecho é perigoso, concordam? É fato, é uma causa, não é uma causa? Em consequência de você saber que o trecho pelo qual, né, você está trafegando, de repente, em consequência, você precisa prestar atenção. Então, prestar atenção é uma consequência, correto? E, por ele ser perigoso, é uma causa, porque é um fato. Ele é perigoso, em consequência, vamos prestar mais atenção. Então, esse que, ele introduz aqui uma oração subordinada adverbial causal. Se ele introduz uma oração subordinada adverbial causal, qual é o valor desse que? De causa, certo? Final. Final, finalidade. Estamos falando também das orações subordinadas adverbiais. Acenei-lhe. Primeira oração. Olha o verbo aqui. Segunda oração. Que me visse. Por que é que eu acenei a ele ou a ela, né? Acenei a fim de que me vissem. Com o propósito de que me vissem. Foi por isso que eu acenei. Então, esse que, ele introduz uma oração que indica uma finalidade. O fato de eu ter acenado para alguém é para quê? Para que eu fosse visto. Então, significa que esta oração é uma oração subordinada adverbial final. Certo? Tudo bem? E a última aqui é uma conformativa. Conformativa. Professora, o que é uma conformativa? Conformativa também é uma oração subordinada adverbial. Ao que dizem, primeira oração, olha o verbo aqui. As provas foram proteladas. Segundo verbo aqui, tá? Por que esse que tem valor de conformidade? Substituam, tá? Substituam as conjunções que aparecem, pessoal. Ó, ao que dizem. Eu não poderia dizer assim, ó, conforme dizem. Eu não poderia dizer assim, consoante dizem. Credo, professora, consoante. Sim, pessoal. Lembra do consoante? Que consoante também é ideia conformativa? Parece estranho, né? Mas tá certinho. Ó, consoante dizem, ó, as provas foram proteladas. Conforme dizem, as provas foram proteladas. Sendo assim, esse que aparece aqui, uma vez que ele faz parte de uma oração, ó, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, de uma oração subordinada adverbial conformativa, tá? Se esse que faz parte de uma oração subordinada adverbial conformativa, tá certo? O que acontece? Ele tem o valor de conjunção conformativa, certo? Podemos respirar agora? Tranquilo? Então, resumindo, a conjunção agora. Como conjunção, o que lá nas orações subordinadas adverbiais, o que sempre será classificado de acordo com a oração subordinada adverbial a qual ele introduz. Se ele introduz uma adverbial conformativa, como ele é classificado? Conjunção conformativa. Ele introduz uma adverbial causal? É uma conjunção causal. Se ele introduzisse, então, uma oração adverbial, não tem aqui, só estou falando para vocês, tá bom? Para finalizar o nosso raciocínio. Então, se esse que, professora, ele iniciasse uma oração subordinada adverbial
condicional, ele seria uma conjunção condicional? Sim, pessoal. Sim, simples dessa forma. Tudo bem? Então, fechamos por aqui a nossa aula. Falamos sobre o que? No nosso próximo encontro, falaremos sobre ele, quem? O C. Até!